E aí, pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam gostando aí desses vídeos sobre React Router e Redux, tá? Eu ainda não estou falando de React Redux, eu estou falando de Redux para você entender o Redux antes da gente falar de utilizar o Redux no React. E hoje, nesse vídeo, a gente vai falar sobre as actions, tá? Eu tenho outro vídeo aqui que implementa de ponto a ponto React Redux e tal, mas eu tive outros pedidos para falar sobre o Redux, então talvez seja melhor eu falar de cada item antes, pelo menos é da maneira que eu vou fazer aqui, de cada um dos itens até a gente chegar no final e fazer um wrap-up e colocar tudo junto e, e entender o Redux como um todo. Quando a gente entende o Redux como um todo, a gente vai lá e implementa isso dentro de uma aplicação React, tá? Então, eu tenho aqui uma aplicação que eu criei lá com Create React App, né? Para hoje, let's talk about actions. Please subscribe, se inscreve. Don't go without leave your like. Deixa seu like aí, não custa nada. Eu acho que é importante para o canal. Se eu tô te ajudando, você me ajuda também. É uma troca, todo mundo ganha, né? E vamos aí, pessoal. Deixa eu abrir aqui o Visual Studio Code, porque a gente vai falar de actions hoje, tá? Então, o que são as actions? Eu já falei nos outros vídeos, né? Quando você precisa fazer a solicitação de uma mudança de status, de estado, quando você quer mudar um estado, você tem que disparar uma action, tem que fazer o dispatch de uma action. E o dispatch é feito dentro do store. Então, a partir do store que você criou lá, a sua fonte de verdade de informações da aplicação, lá dentro você vai fazer dispatch de uma action e o teu store ele vai escolher qual que é o reducer que vai executar a partir dessa action, né? E, e aí vai fazer as mudanças necessárias e criar um estado novo para aplicação. Então, assim, né? Como eu já havia falado, acho que no primeiro vídeo que eu mostrei tudo de uma vez só para vocês terem uma ideia e depois para eu quebrar isso em partes, as ações, elas são eventos que são categorizados. Quando a gente categoriza alguma coisa, a gente coloca uma tag lá dentro, né? A gente a gente categoriza aquilo colocando uma tag. Então, por exemplo, você tem camisetas, certo? Uma camiseta pode ser da Nike, uma camiseta pode ser da Adidas, uma camiseta pode ser sei lá o que for. Na verdade, assim, você está marcando aquela camiseta com a marca. Então, quando alguém olha para aquela camiseta, entende de qual marca é. E é mais ou menos a mesma coisa que acontece. Quando a gente cria uma ação, essa ação tem que ter uma categorização. E a gente chama essa categorização de type, que contém uma informação que identifica essa ação. E além disso, a gente tem o que a gente chama de payload. Payload são os dados que você quer incluir dentro da sua store, ou você quer remover, ou você quer alterar. Então, esse payload vai conter as informações que você quer, junto ao type, que é a categorização, a biblioteca do Redux vai entender o que fazer com aquela informação. Então, se você fala que você, por exemplo, vai deletar alguma coisa e passa um payload com ID, ele vai entender que você vai excluir determinado elemento com ID. Se você coloca um payload com um item, por exemplo, para colocar num carrinho de compras, e você coloca um add item para identificar essa action, ele vai entender que ele tem que adicionar mais um item no carrinho, tá? Mas para implementar essa ação, a gente pode utilizar JavaScript normal, tá? A gente precisa ter um atributo de um objeto, que é o type, que é usado para identificar a ação. Normalmente ele é totalmente capitalizado, então tudo com caps lock. Então eu vou te dar um exemplo aqui, ó. Add item. Tem que ser assim. Os espaços você coloca o underscore, tá? E também uma prática comum
que a gente coloca essas actions numa variável constante, tá? Então, e aí o payload é um atributo. Eu gosto de usar o atributo chamado payload, eu não gosto de trocar, por exemplo, para data, para item, para qualquer outra coisa. Eu gosto de usar o payload, porque o type já identifica a action. E aí ele pode ser uma string, um número, um outro objeto. E é recomendado que você envie a menor quantidade de dados possível, tá? Então, se você vai trocar só o e-mail de um usuário, por exemplo, você só precisa do e-mail do usuário, não precisa mandar todas as informações do usuário para não sobrecarregar a informação. Então, boa prática, tá, pessoal? Você cria uma constante, tá? E aí você diz add item. E aí, esse cara é uma string add item. Esse é deixa eu só colocar isso aqui para dentro aqui do render. A gente não está implementando tudo, né? Mas tudo bem. A gente colocar isso aqui dentro do render, tá? E aí, isso aqui é chamado de action types. Normalmente, tá? Usually go to a different file. Então, normalmente isso vai para um arquivo diferente, onde eu tenho todas essas constantes e aí eu importo cada um desses action types dentro de um arquivo que eu vou utilizar. E aí eu tenho o que a gente chama de action. Esse action nada mais é do que, por exemplo, uma variável action, que é um objeto que tem um type. E aí eu deixo para vocês, eu deixo para vocês aqui a pergunta, o que eu coloco no type? Add item. E aí, tem gente que faz isso, tá? Vamos pegar um padrão e a gente vai fazer um carrinho de compras, tá? De um website, por exemplo, só pra gente bater um padrão. Normalmente o pessoal põe item e aí coloca as informações aqui dentro. Tem gente que coloca user, tem gente que coloca product ou alguma coisa assim. Pra mim, é payload. Por quê? Não me importa o que vem aqui dentro, porque eu sei que é um add item. Então, quando eu for pegar o payload, eu sei que vai vir um item, certo? E aí no payload, a gente pode colocar aqui, por exemplo, digamos que seja uma string. Eu vou colocar, estou usando Mac, vou colocar uma maçã. Opa. Uma Apple. Isso é uma ação, certo? Para eu mandar isso, eu faria um dispatch, eu usaria o store.dispatch e mandaria essa ação, tá? Mas o que acontece, pessoal, é que normalmente a gente não cria as ações assim. A gente tem o que a gente chama de vamos ver aqui, action creators, que são criadores de ação, onde a gente tem, por exemplo, add, a gente cria uma função, tá? Que normalmente recebe um item, por exemplo, nesse caso, e aqui dentro a gente tem um return, aonde a gente vai retornar, por exemplo, deixa eu nem preciso dessa, desculpa, nem preciso desse negócio aqui. E aí, aqui dentro eu coloco o nosso type, tá? Que é o add item. E no meu payload, eu só coloco item. E nesse caso a gente sabe que é uma string, tá? Return. E aqui a gente tem o action creators. Então, assim, normalmente a gente não cria assim. A gente cria utilizando o action creators, que também vai para arquivos diferentes. File. Tá? Então, normalmente a gente tem, por exemplo, algo como action types.js e a gente normalmente tem, por exemplo,
item actions.js, por exemplo, quando a gente precisa utilizar as ações do item. Beleza, pessoal? É isso que a gente tem. Aí, o que acontece? Quando a gente tem o Action Creator, normalmente o que a gente faz, né, é a gente não tem, eu não vou entrar nessa parte agora, mas a gente faria um store, se a gente já tivesse store.dispatch add item, no qual eu passaria um Apple, tá? É isso que faria a gente disparar uma ação, certo, pessoal? Só que como a gente ainda não viu em detalhes o reducer, a gente ainda não vai chamar essa linha aqui. Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido, tenham assistido inteiro. Então, assistiu, gostou, curtiu? Deixa seu like, não custa nada, você me ajuda, eu te ajudo fazendo o próximo vídeo. Não está inscrito? Se inscreve no canal, pessoal. A comunidade aqui está crescendo. Eu já vi que o pessoal está trocando informações nos comentários dos vídeos, tá? Então isso é muito legal. E uma coisa que eu tenho que dizer para vocês aqui é que eu sei que tem gente que normalmente assiste o vídeo, mas não codifica. Pessoal, se você não codifica isso aqui, e são exemplos simples, você não vai guardar essa informação. E lembra, quando você vai para uma entrevista de emprego, normalmente para você trabalhar com React ou algo assim, a tua rapidez na codificação é tão importante quanto o seu conhecimento na resposta das perguntas, tá? Então, você saber, por exemplo, os atalhos, os shortcuts que a gente tem na ferramenta, saber escrever rapidinho as coisas, por mais que eu também não seja o ideal aqui, porque vocês sabem que eu erro demais na hora que eu estou escrevendo, tá, pessoal? Mas é assim, é uma dica, tá? Escreva, faça, porque aí você vai marcar. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixado o seu like, se inscrito e estejam esperando o próximo vídeo. Como? Deixando ativadas as notificações. Valeu!